Olá, amigos da TV Justiça. Começa agora mais uma edição de Justiça em Foco, o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje nós vamos conhecer o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o desembargador Josué de Oliveira, presidente da Corte. Primeiro, como sempre, vamos conhecer a trajetória profissional do desembargador. Josué de Oliveira nasceu em Pereira Barreto, São Paulo. É graduado em Direito pela Faculdade Integrada de Uberaba, Minas Gerais. Ingressou na magistratura em 1980, como juiz de direito da comarca de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Entre 1982 e 87, atuou na Vara Criminal e na Primeira Vara Cível de Ponta Porã, na Segunda Vara Cível de Dourados e na Terceira Vara Cível de Campo Grande. Em 1991, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi corregedor-geral de Justiça na diretoria do Tribunal de Justiça no biênio 2001-2003. Em fevereiro de 2009, voltou a exercer o cargo, onde ficou até janeiro de 2011. Em fevereiro do mesmo ano, assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Desembargador, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça, por ter aceito o nosso convite para falar um pouco a respeito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul. E como sempre, nós começamos falando a respeito da trajetória da carreira profissional, particularmente com relação ao início. O desembargador era militar, inclusive, e tinha já, no período de estudos, um desempenho junto nos chamados grêmios estudantis da época. Essa atividade estudantil é que foi determinante para a escolha do direito como profissão? Foi. A militância no grêmio estudantil, eu estudava no Colégio Americano de Lins, e a militância, então, no grêmio estudantil de segundo grau, né, nos levou a optar pelo direito ao invés de uma carreira diferente, como medicina, engenharia ou outras, né? E o seu irmão acompanhou, inclusive, nessa época, a ida, o deslocamento especificamente para Uberaba, para a Faculdade de Direito. Uma vez tomada a decisão de seguir a carreira jurídica, eu, na época, era militar, e aí, então, me passei para a reserva e mudei da cidade do estado de São Paulo, onde eu residia, para Dourados. E de Dourados, então, juntamente com o irmão, nós fomos para Uberaba para fazer a faculdade na instituição lá do diplomata Mário Palmério, né, na época. Começamos em 1971 e colamos grau em 1975. O desembargador já era, inclusive, portanto, já tinha um período, já entrou para a faculdade já após um período de desempenho profissional, particularmente no caso do meio militar. Foram 5 anos, salvo engano, não é isso? Foram 5 anos como militar. E aí, já no terceiro ano de faculdade, eu já fazia estágio. E aí, em Dourados, nós tínhamos um escritório de contabilidade e depois nós associamos a contabilidade com a advocacia. E eu fiquei, então, com essas duas atividades, depois de formado, até 1980, quando eu entrei para a magistratura. É muito comum hoje em dia nós verificarmos que cada vez os estudantes de direito, assim que se formam, mais jovens eles entram na atividade judicante, na magistratura. No seu caso especificamente, houve um período de formação, um período de desempenho profissional e mais ainda, nós verificamos aqui justamente o nascimento em Pereira Barreto, em São Paulo, morou no interior de São Paulo, foi para Dourados, se formou em Minas Gerais e passou por diversas comarcas, especificamente no estado do Mato Grosso do Sul. Esse acúmulo de experiência em cidades diferentes, isso é importante também no posterior desempenho da atividade judicante, na atividade como magistrado? Foi bastante importante, porque nós conhecíamos, né, o estado em 1980, era recém-criado. Então nós
já conhecíamos a maioria das comarcas, que com a divisão do estado passou a ser exclusivamente de Mato Grosso do Sul, e nós então, com a experiência relativamente pequena, mas proveitosa, da advocacia centralizada em Dourados, mas também prestando serviço nas comarcas de Ponta Porã, de Napiraí, Glória de Dourados, Bataguaçu, Amambai. Então conhecíamos aquela região mais para o sul do estado de Mato Grosso do Sul. O processo democrático, o processo eleitoral, ele pressupõe justamente, particularmente da perspectiva de quem administra o processo eleitoral, dos magistrados, dos TREs e também no próprio Tribunal Superior Eleitoral, um conhecimento a respeito da realidade daquela população que está votando. Também foi importante essa experiência no judiciário, especificamente antes da chegada na justiça eleitoral, especificamente, desembargador? Foi bastante importante. Como magistrado, eu tive a oportunidade de ser juiz em comarcas de fronteira, como Ponta Porã, e pegamos então uma eleição em uma comarca de fronteira. E é uma situação toda típica, né? Uma comarca de fronteira, ainda mais considerando a fronteira seca, porque a duplicidade de cidadania é muito grande nessas áreas e a dificuldade da gente, então, na época, como juiz eleitoral, de atender, às vezes, o pedido de um estrangeiro querendo se cadastrar como eleitor brasileiro. Desembargador, essa é justamente uma das características específicas do eleitor do estado do Mato Grosso do Sul, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, quando nós verificarmos qual é a característica exatamente do eleitor daquele estado. É o Justiça em Foco, que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje é o desembargador Josué de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Neste segundo bloco, como sempre, também vamos conhecer o perfil do eleitor do estado. No dia 7 de outubro deste ano, serão realizadas simultaneamente em todo o país eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Em Mato Grosso do Sul, são pouco mais de 1.700.000 eleitores. A proporção entre homens e mulheres é equilibrada. São 832.017 eleitores do sexo masculino e 881.098 do sexo feminino. Desembargador, um detalhe que o desembargador já adiantou no final do bloco anterior, em termos de características do estado, é o fato de uma grande fronteira seca, uma fronteira internacional do estado do Mato Grosso. Isso cria situações bastante específicas em relação ao eleitorado. É verdade. Nós temos uma grande extensão de fronteira seca. O estado de Mato Grosso do Sul faz divisa com dois países, a Bolívia e o Paraguai. E grande parte dessa fronteira é fronteira divisa de uma rua dividindo duas cidades, uma brasileira, outra boliviana ou paraguaia. Nós temos, por exemplo, os municípios de Ponta Porã, que o lado brasileiro é a cidade de Ponta Porã e do Paraguai é Pedro Juan Cabaleiro. E nós temos Mundo Novo, por exemplo, já no sul do estado, que também faz divisa com Salto del Guairá. E então nós temos diversas cidades, como Sete Quedas também faz fronteira seca com o Paraguai, Coronel Sapucaia, Paranhos, né, uma série de cidades. Nós temos
praticamente 12 cidades, 12 municípios fazendo fronteira com a Bolívia e o Paraguai. O desembargador fez uma referência ao fato de que às vezes surgem cidadãos do outro país e deve ser, na verdade, uma situação bastante curiosa, porque às vezes uma rua, ela de um lado nós temos o Paraguai ou a Bolívia e do outro lado nós temos um lado brasileiro. Os cidadãos dessas comunidades, eles se veem como brasileiros, se veem como paraguaios. Que situação isso gera, como um exemplo que o desembargador citou, em que um cidadão estrangeiro quer votar justamente naquela eleição que vai influenciar a realidade específica dele naquela comunidade? Nós chegamos até em determinado momento a pensar que, em decorrência da guerra com o Paraguai, nós tivéssemos um débito social com aquele país. Então, as duas populações, brasileira e paraguaia, são, na linha de fronteira, são muito próximas. Então, tem brasileiros morando no Paraguai, tem paraguaios morando no Brasil, e fica essa dificuldade para a justiça eleitoral e para a justiça de um modo geral, e também o problema social da saúde. Muitos estrangeiros vêm fazer tratamento hospitalar, tratamento médico nas cidades brasileiras que têm mais recursos, Então, é sempre uma preocupação, principalmente para a justiça eleitoral, o cadastramento das pessoas, porque às vezes pode correr o risco de ter um cidadão ter dupla cidadania, E aí somente com conhecimento das autoridades encarregadas, do juiz eleitoral que esteja atuando na área, é que nós podemos, às vezes, evitar um problema dessa natureza. Como é a situação de uma pessoa nessa condição em termos de voto e até em termos de cadastramento? Nessa linha muito tênue, linha seca de divisa, às vezes existem aqueles interesses, principalmente nas eleições municipais, aqueles interesses localizados, de brasileiros até descendentes de paraguaios. Por exemplo, nós temos uma cidade chamada Bela Vista que tem esse problema. Então, muitos brasileiros que residem nestas regiões são descendentes de famílias paraguaias. E os interesses, às vezes, de um familiar que possa acrescentar como um eleitor de um candidato desse brasileiro, É uma situação que a gente convive diariamente com isso. No cadastramento biométrico tem sido possível se acompanhar essa situação, mais especificamente facilita o processo de fiscalização? Facilita, porque aí nós já vamos ter a comprovação de que o cidadão reside em território brasileiro para que ele possa fazer o cadastramento pela identificação digital. Então, sem esse sistema biométrico, o cidadão também tem que trazer um comprovante de residência, mas aí nós podemos exercer uma fiscalização mais enérgica com o sistema biométrico, Temos mais perguntas ainda a respeito da realidade do eleitorado no estado do Mato Grosso do Sul e nós vamos continuar abordando isso no nosso programa Justiça em Foco. No próximo bloco, continuamos a conversar com o desembargador Josué de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Você vai conhecer a história do tribunal daqui a pouco aqui na TV Justiça.
Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargador Josué de Oliveira. Agora nós vamos conhecer a história do TRE do Estado. A primeira sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi instalada em 23 de fevereiro de 1979 em um prédio no centro da cidade. Em 1982, o TRE recebeu um terreno doado pelo governo do estado para a construção da sede própria, inaugurada em agosto de 1988. Com a divisão do estado, restaram 24 zonas eleitorais em Mato Grosso do Sul, remanescentes do antigo Mato Grosso, as quais foram rezoneadas. Atualmente, a Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul tem 54 zonas eleitorais, 6 delas instaladas na capital e 48 no interior do estado. Em 1996, foi instituído o voto em urnas eletrônicas em todo o país, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. No Mato Grosso do Sul, apenas os eleitores de Campo Grande experimentaram um novo processo naquele ano. Na eleição seguinte, de 1998, os eleitores de Dourados, Corumbá e Três Lagoas também usaram as urnas eletrônicas. Em 1998, foram criadas também as páginas do TRE do Mato Grosso do Sul para a internet e intranet, disseminando as informações da Justiça Eleitoral. Em 2000, a Justiça Eleitoral concluiu o processo de informatização em todo o Brasil e Mato Grosso do Sul teve eleições totalmente informatizadas. Desembargador, como vimos, a história da Justiça Eleitoral, assim como do próprio Estado do Mato Grosso do Sul, ela é relativamente recente, já que a criação do Estado propriamente foi em 1977. Mas a região em si, ela tem uma história muito mais antiga e uma condição específica, ela leva a um fenômeno que acontece hoje em dia no Estado do Mato Grosso, que é a existência de diversas comunidades indígenas. Como a Justiça Eleitoral trata diretamente essa questão? Qual a possibilidade de voto dessas comunidades? Como isso é administrado? Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 30 etnias indígenas espalhadas em todo o seu território. E a maioria dessas etnias indígenas vivem próximo das cidades maiores, como Dourados, como Campo Grande, Miranda, Bodoquena, Corumbá e Aquidauana. Então, são pessoas já bastante aculturadas e quando eu exerci a função de corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, eu recebi um pedido de uma associação indígena para que permitisse fazer o registro civil, porque eles só podiam ter aquele registro administrativo, registro de nascimento administrativo da FUNAI, que não tem assim um valor como tem o documento de identidade, a carteira, a cédula de identidade. E aí nos reunimos com diversas autoridades, e inclusive da FUNAI, com alguns antropólogos, e notamos uma certa resistência deste setor que tem por objetivo tutelar o índio. E aí eles nos pediram um prazo e as associações indígenas então fizeram uma reunião chamada Artiguaçu, que seria a assembleia, a grande assembleia, a assembleia geral deles, e optaram por que fosse, para que fosse autorizado o registro civil. Aí, então, numa próxima reunião, nós chegamos num consenso e estabelecemos o que a cédula de identidade do indígena deveria conter para que eles não perdessem a identidade nem a condição de indígena.
e chegamos num acordo. Então isso daí contribuiu muito para que o indígena de Mato Grosso do Sul pudesse ter a sua documentação. Em seguida a isso vieram, melhor dizendo, alguns projetos do Conselho Nacional de Justiça, inclusive feito em Campo Grande, nesse mesmo sentido, em que fizemos lá uma reunião com todos os serviços do Estado, carteira de trabalho, cédula de identidade, título de eleitor, tudo para, no sentido de atender o indígena. E hoje nós atendemos na Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul em cerca de 30 locais apropriados para o atendimento específico do indígena. Desembargador, nós estamos em perspectiva de ano eleitoral, cada estado tem suas próprias características, temos a situação da fronteira, os brasiguaios também, na perspectiva de votação, as comunidades indígenas, e é um estado de uma extensão territorial significativa. Como é que estão os preparativos para as eleições deste ano, considerando tudo isso e particularmente a expectativa da eleição mediante a tecnologia biométrica? Nós nos ocupamos no ano passado, que foi um ano sem eleições, com um planejamento destinado a acompanhar o calendário eleitoral de 2012. Então, desde novembro que nós entregamos ao TSE o nosso planejamento, tanto com relação à logística eleitoral, quanto também preocupamos bastante com o problema de segurança da população, segurança do magistrado, segurança dos candidatos, tudo isso foi objeto de nosso planejamento o ano passado. De modo que eu penso que nós estamos preparados para enfrentar estas eleições municipais de 2012, que, como todos sabemos, é uma eleição mais acirrada, em que os interesses locais são mais aflorados, porque as pessoas se conhecem entre si, né? Então, mas tenho certeza que nós estamos preparados para ter um bom desempenho na condução dos trabalhos desta eleição de 2012. Desembargador, o nosso programa vai terminando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça e já desejando boa sorte justamente nos trabalhos deste ano eleitoral com estas eleições que se aproximam, portanto, para o segundo semestre deste ano. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição de Justiça em Foco. Obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça.